Primeiro que tudo, gostaria de agradecer pela oportunidade, Rodrigo. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Hoje, dividindo as minhas aflições em relação à inteligência emocional, né? Do uso dela no nosso controle emocional. Meu nome é Modesto Hurtado Ferrer, eu sou professor da UFSC, né? E atualmente estou presidindo o Núcleo de Tecnologia e Inovação da SIGE, né? Onde eu conheço o Rodrigo, meu parceiro. Não? Eu vou começar a palestra fazendo uma reflexão. Acho muito interessante essa frase e eu gosto de iniciar com ela porque ela nos faz refletir bastante sobre as transformações que acontecem na humanidade e como elas impactam no nosso dia a dia, não? Falando de tempos de mudança, não? A frase fala assim: de tempos em tempos ocorrem grandes transformações na história, né? Em poucas décadas, a sociedade se reorganiza, cria uma nova visão do mundo, dos seus valores básicos, da sua estrutura social e política, das suas artes e instituições mais importantes. Parece que essa frase foi escrita hoje, mas na verdade Peter Drucker pôs essa frase na década dos anos 80, não? E ela se encaixa perfeitamente no momento que a gente vive, porque realmente nesse momento a gente vive uma grande transformação, né? Que se iniciou antes da pandemia, ao longo dos últimos 5 até 10 anos, em que a gente já ouviu falar de quarta revolução industrial, né? E que durante a pandemia se acelerou e que após a pandemia nós vamos começar a ter alguns frutos de todos esses processos de mudança que já vem acontecendo, não? A frase continua falando assim: depois de 50 anos existe um novo mundo. E nesse novo mundo, as pessoas nascidas não conseguem nem imaginar como foi o mundo dos seus antepassados, nem como era o mundo em que os pais deles nasceram, não? Isso me permite pensar o seguinte, que tudo que está acontecendo nos transporta a uma nova realidade que a gente às vezes se esquece de onde que a gente veio, de onde que nós, como nós surgimos, por que nós estamos aqui. A gente liga o piloto automático diante de todas essas circunstâncias e a gente se esquece até da nossa própria origem. Isso é algo que nós vamos começar a refletir na sequência. Estamos em 2020 e neste momento a gente está atravessando uma ponte. Vivemos um tempo de profundas mudanças, não? Antes da ponte, eu poderia falar assim, antes da ponte, a ponte para mim é a pandemia, né? Antes da ponte seria o quê? Tudo que a gente falava no passado até a pandemia, né? A ponte é a pandemia e depois da ponte o que está por vir após a pandemia. Então eu vou fazer essas reflexões do antes, do durante e do depois, para a gente poder se situar, não? A gente vive um mundo volátil, não? O ritmo da nossa sociedade muito veloz e as mudanças elas são cada vez mais bruscas, muito mais bruscas do que antigamente, não? E a pandemia acelerou esse processo de mudança, não? E aumentou a volatilidade, não? Continuamos vivendo um mundo complexo, extremamente complexo, continuamos a bordo de uma revolução tecnológica que vem transformando a forma como a gente vive, como a gente trabalha, produzimos, lançamos produtos, consumimos, atendemos cliente, nos relacionamos entre nós, entre si, né? Então, realmente, a gente vive um momento muito louco, não? É, e isso tudo vai ter vai trazer as consequências, não? A gente vive também um tempo de singularidade, não? Só um minutinho, porque alguém me está pedindo o acesso à sala. Vou liberar o acesso à sala. Esse, não? A gente vê a singularidade instaurada, não? A tecnologia dentro de nós, uma relação de dependência muito forte, humanos e máquinas se tornando um só por vezes, somos inseparáveis. Isto é o que caracteriza singularidade. Tempo de singularidade, tempo em que humanos e máquinas são uma coisa só, né? E aí vem à tona os efeitos dessa singularidade, não? A liquidez, né? Os efeitos da singularidade, a liquidez. Por vezes, a gente se torna tão superficial nos relacionamentos, por vezes a gente se preocupa tanto com
tão pouca coisa, ou com coisas tão pouco importantes, como é, por exemplo, número de curtidas disso que você publica, como é aquilo que você vê todos os dias no seu Instagram, do perfil daquela supermodelo, porque o que se vê no Instagram são os grandes modelos, as supermodelos. Se você dá muita bola para isso, você não vive, você perde a sua essência, você perde a sua identidade, você passa a querer viver um mundo, um universo que não é o teu, não, um mundo, um corpo, uma imagem que não é a sua, não é o seu corpo, não? E por isso que eu digo que tecnologia é nociva nesse sentido. Tecnologia virou novo álcool, novo álcool. Nós estamos tão dependentes da tecnologia que isso chega a nos causar demência digital. A demência digital está atrelada ao nível de interdependência com a tecnologia. Se você acorda e não liga seu celular e não acessa um ambiente social e você não vê o que está acontecendo, você não se sente bem nesse momento. Em que medida isso nos está trazendo, quais são as consequências que isso nos está trazendo, o quanto dano isso nos está ocasionando, não? O quanto isso nos está distanciando das pessoas, o quanto isso nos aliena dentro do nosso universo. Preferimos ficar em casa do que sair conversar com as pessoas. As crianças, por exemplo, na faixa etária de 12 a 18 anos, preferem ficar em casa jogando, preferem ficar em casa isolada do que sair com amigos, entendeu? Se encontrar com seus amigos, chutar uma bola junto, ou sair almoçar em família se torna um inferno, porque cada um fica no seu mundo. Né? Então, isso é liquidez, hein? Isso é dependência total da tecnologia, essa liquidez. Vemos incertezas instauradas em todo momento, em todos os ambientes organizacionais estão submetidos cada vez mais a pressões tecnológicas, qual é o nível de automação que eu preciso, quantos robôs eu preciso montar numa linha de produção, o que eu preciso digitalizar, entendeu? Digitalizar, entendeu? Transformação digital, hein? O que é isso? O quanto isso é importante para mim? O quanto de competitividade eu ganho com isso? Não? Se realmente eu preciso digitalizar tudo, sabe, transformar meu processo 100% digital, e aí eu fico sempre pensando assim, se o processo é bom, você conhece o seu processo, você tem dados do seu processo, você garante que essa tecnologia, essa digitalização, essa transformação digital vai resolver seus problemas? Eu sempre digo assim, vamos me perdoar a palavra, se o seu processo é bosta, e você quiser digitalizar ele, então você vai digitalizar bosta, entendeu? Então, adianta alguma coisa, transformação digital no seu processo? O que é, de fato, importante para você? Isso é uma angústia que está instalada em um monte de gente dentro de todo e qualquer mundo corporativo que você vê por aí. E causa incerteza porque não se sabe o quanto isso pode ser rentável, causa incerteza porque isso pode desencadear, por exemplo, outros processos lamentáveis, como é aumento do número de desemprego, e são essas incertezas que nos consomem todos os dias. E aí vem o coronavírus, entendeu? Então, nesse momento, eu estou atravessando a ponte, aí vem o coronavírus, um grande asteroide que já bateu no solo, e o que aconteceu com o coronavírus, o que ele está trazendo para nós, o que está trazendo para as equipes, o que está trazendo para a liderança, o que está trazendo para as corporações? Incerteza, mas pandemia é uma fonte propulsora, eu vejo. Não é tão ruim a pandemia, sob o meu olhar, sob o meu ponto de vista, porque a pandemia mostrou a tecnologia, o quanto ela está impactando cada vez mais a sociedade, o quanto cada vez mais ela é importante para a sociedade. E o exemplo disso são as impressoras 3D. Você falava de impressora 3D, você falava um monte de coisa em relação à impressora 3D, mas parecia tão distante da realidade. Hoje você viu a impressora 3D no seu papel protagônico, gerando soluções para os profissionais da saúde que ficam na linha de frente da Covid-19, impressão de máscara, aquelas coisas todas que se viu brotar no início da pandemia e que continua sendo utilizada, não?
A pandemia trouxe à tona algo que a gente sempre falava e que poucas pessoas acreditavam. Olha, vamos precisar pensar em transformação digital. Transformação digital não é simplesmente automatizar uma linha de produção. Transformação digital é um conceito muito mais amplo do que isso e precisa muita atenção, né? As pessoas falavam de transformação digital porque introduziram um determinado programa, desenvolveram uma determinada ferramenta computacional para ter acesso à informação, e isso, na minha visão, é gambiarra digital. Não é mais gambiarra digital que a gente precisa, de fato, fazer transformação digital acontecer. E a pandemia acelerou todo esse processo, não? Acelerou todo esse processo. Alguns dinossauros por aí já estão morrendo, porque não conseguem acompanhar essa tendência, né? Isso é resultado da pandemia. Comércio tradicional encolhendo versus comércio online crescendo. Não é mais uma tendência de comércio tradicional encolher. Não é tendência, é pura realidade, pura realidade. Antigamente, experimentava um par de tênis nas lojas Centauros, aqui no Shopping Garten, e depois encomendava. Hoje nem vou mais na loja, hoje eu encomendo diretamente, nem me preocupo mais se cabe ou não cabe no meu pé, entendeu? Isso é muito real, e isto pressupõe o quê? Uma mudança um repensar de modelos de negócio, uma mudança nos modelos de negócio e, consequentemente, nos modelos de liderança, não? Os espaços físicos vão acabar sendo o quê? Vão ser acabando um ambiente de convivência, um ambiente de experimentação, né? De experimentação. Quem trabalha com sucesso de clientes sabe o quanto é muito valorizado pelo cliente a experiência, ter a experiência, sentir, experimentar, sabe? Então, isso é repensar de modelo de negócio. A pandemia, agravantes da pandemia, aumento do desemprego, número de desempregados em escala mundial, esperam-se mais de 200 milhões de desempregados até o final de 2020. 200 milhões de desempregados, meu Deus do céu, quanta gente que vai ficar desempregada. Você sabe perfeitamente que isso já está acontecendo. Tenho certeza que vocês conhecem uma porção de pessoas que perderam seus empregos por causa da pandemia e que estão precisando se reinventar, né? Agravantes da pandemia, mais agravantes da pandemia, profundos abalos no mercado financeiro. Meu Deus do céu, quantas vezes a gente viu essa bolsa de valores estourar, ficar, sabe, comprometida, entendeu? A depreciação da moeda, a sustentabilidade dos negócios globais, entendeu? Empresas que são globais precisam repensar, entendeu? E isso abre margem para grandes oportunidades, para valorizar os negócios locais, por exemplo, não? O exemplo do quanto um negócio global é sustentável é ver o que acontece, por exemplo, com os insumos para fabricar uma vacina, ou com os insumos para fabricar determinados remédios, medicamentos que estavam simplesmente concentrados em um determinado lugar do mundo. A gente precisa expandir isso, valorizar mais o que nós temos dentro de casa. O mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente e cada vez mais incerto, muito incerto, entendeu? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, entendeu? Não tem resposta pronta, e aí vem a ambiguidade de todo esse processo, entendeu? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém tem a resposta pronta, ninguém entende diante do que se espera, como proceder, entendeu? Você tem que testar modelos, Acúmulos de tarefas, eles continuam sendo acúmulos de tarefa, entendeu? Continuam sendo acúmulos de tarefa. Imagina agora, por causa da pandemia, reduzimos o quadro de funcionários da nossa empresa. E as coisas que estão acontecendo dentro da empresa, que estavam acontecendo, deixaram de acontecer? Não, elas foram remanejadas. Você ficou mais sobrecarregado por causa da pandemia. Aumentou o número de obrigações, as cobranças aumentaram, são cada vez maiores, você está sendo observado o tempo todo, em tempo real. Cara, é muito agonizante essa situação. Eu fico angustiado, fico agoniado, fico louco por causa disso, entendeu?
sobreviver se tornou o desafio de hoje. Hoje você sobrevive, entendeu? E hoje a sua empresa sobrevive, né? E o desafio do amanhã, qual vai ser? O desafio do amanhã, ninguém sabe qual vai ser o desafio da manhã. Porque tudo muda de um dia para outro. Isso. E no meio de todo esse processo de exigência, há uma grande realidade. Há uma disputa entre o que a gente busca de produtividade, ganho, meta final do mês, e o que nós temos como resiliência. Por vezes a gente pensa que resiliência é estar pronto para o combate, é dar a cara para bater, correr atrás de resultado, sabe, e entregar resultado a todo custo, a todo custo, a todo custo. E você não percebe o dano que, por vezes, isso causa na sua saúde física, na sua saúde mental. E aí você percebe que você não entende o que é resiliência, não? Eu vou mostrar isso logo em seguida. Então, por um lado, nós queremos correr atrás da máquina, por um lado, nós queremos entregar resultado, bater meta, bater meta, bater meta, bater meta, e nós estamos em todo momento assumindo mais responsabilidade, assumindo mais responsabilidade, a gente se esquece dos nossos limites, e no final do mês a gente é um porre. E se voltar vivo para o próximo mês, você volta talvez com algum antidepressivo, com algum ansiolítico, e você volta com tratamento. O resultado de tudo isso é estresse no limite e seus efeitos colaterais. Síndrome de burnout é um dos grandes efeitos. E isso desencadeia o quê? Desencadeado por causa da angústia, em que essa situação, essa incerteza te causa, baseada nos medos, o medo que você tem de errar, você não se permite errar, não dá nem para errar neste momento, a ansiedade de você, em que você se coloca, de querer fazer tudo, e a incerteza que tu não sabe se vai continuar amanhã. Estava conversando com um colega hoje, até segunda-feira, a vida dele estava ok naquela empresa onde ele trabalhava. Na segunda-feira à tarde foi demitido. E aí eu falei assim para ele, assim, hoje, cara, você está numa estrada e de repente você encontra uma bifurcação. E aí, até esse momento, você achava que tu iria continuar nessa estrada com um monte de projetos, com um monte de coisas boas para acontecer, e de repente você encontra um buraco enorme, um abismo nessa estrada, e você tem que pegar uma bifurcação. É complexo isso. A cada 10 brasileiros ativos no mercado, 9 apresentam sintomas de ansiedade e de depressão. Isso é uma pesquisa publicada em 2019, há um ano atrás, pela Associação Internacional de Gestão de Estresse. Depressão será a causa da invalidez no mercado de trabalho até 2030. São informações da Organização Mundial da Saúde em novembro de 2019. São números alarmantes, não? E o coronavírus, o que nos trouxe? O coronavírus nos trouxe problemas de saúde, e está nos trazendo problemas de saúde, e vai nos trazer mais problemas de saúde mental anunciados. Depois de toda a crise, a gente vê muito problema de saúde mental acontecendo. E com o coronavírus, os problemas de saúde já estão acontecendo. E depois do coronavírus, nós vamos continuar tendo problemas de saúde mental. Por que eu estou falando de problemas de saúde mental? Por que eu estou falando de todos esses transtornos psicológicos e mentais? Porque o assunto de hoje é inteligência emocional, né? Casos de ansiedade e estresse dobraram na quarentena, enquanto os de depressão tiveram um aumento de 90% no Brasil. Pesquisa publicada no The Lancet em maio de 2020, recente, feita por um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, estamos diante de um sério problema, né? Se a gente sabe que o mundo, a partir de agora, não vai ser mais o mesmo, e que mesmo sem pandemia, a gente já estava louco, angustiado, deprimido, ansioso, perdíamos o sono, e todos esses são sinais crônicos da falta de resiliência, da falta de inteligência emocional. Imagina, durante a pandemia, tudo isso se acelerou. E estamos prontos para embarcar nessa nova jornada a partir de agora, depois da pandemia?
A resposta, eu digo assim, nós não estamos prontos, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa fazer alguma coisa por nós mesmos, tá? Alguma coisa por nós mesmos. E é sobre isso que eu vou focar agora. Diante desse novo mundo, é preciso renascer, resgatar o sentido da vida, renascer a vezes, tá? Ou resgatar o sentido da vida. Você tem que olhar o que você está fazendo. Se isso faz sentido para você, vai em frente. Se não, repensa, dá um tempo, para, olha. Porque não dá para continuar desse jeito, né? Saltar para a nossa existência é o que a gente precisa. Dar um salto para a nossa existência. Tá? Então, é sobre isso que eu vou falar. Mudança de comportamento é extremamente importante. É questão de vida ou morte. Ou você muda seu comportamento em relação a você, em você entender qual é o seu papel, o momento que você vive, na sociedade em que você está, no mundo louco que você está inserido. Ou você muda, ou você muda, ou você muda, ou você muda, ou você muda. Tem alguma outra opção que não seja mudar? Eu não conheço. Né? Aí é que vem à tona a inteligência emocional. Né? Eu sinto que desenvolver a inteligência ou fortalecer a inteligência emocional é um caminho para a gente ser, para a gente ter um novo design de vida, entendeu? Para a gente ser diferente do que nós somos, entendeu? Para a gente poder entender melhor essa situação e absorvê-la sem que ela nos danifique nosso comportamento psíquico, nosso comportamento mental, nosso comportamento físico, inclusive. Né? E a inteligência emocional. Inteligência emocional nada mais é do que a capacidade que você tem de entender e gerenciar suas emoções e das pessoas que estão em volta de você. Capacidade de entender e gerir as suas emoções e as emoções dos que estão em volta de você. Isso vale para quem é pai, para quem é mãe, para quem é namorado. Inteligência emocional é a sua capacidade de entender e gerenciar suas emoções no ambiente familiar. Por vezes você precisa, sabe, se posicionar, e às vezes você se posiciona de uma forma que você chega a agredir o outro que está do teu lado. Espera aí, vamos lá, vamos analisar, entendeu? De que forma você vai controlar suas emoções para que o outro entenda teu ponto de vista sem que ele se considere agredido por você? Entendeu? Às vezes você desce o pau em cima do seu filho e o coitado não tem culpa de nada do que está acontecendo. Espera aí, dá um tempo, para, pensa, quem é a pessoa? Entendeu? Conhecer os outros é inteligência, conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Você precisa ser sábio. Controlar os outros é força, controlar-se a si próprio é poder. Você precisa ser sábio e poderoso em relação à inteligência emocional. Vamos entender melhor isso, não? Vamos fazer dois pilares, duas grandes características da inteligência emocional que a gente precisa resolver para encarar os desafios do dia a dia. Uma delas é a autoconsciência e outra característica da inteligência emocional é o autocontrole. Vou falar da autoconsciência. O que é autoconsciência? Cara, autoconsciência nada mais é do que você ter discernimento de quem você é. E de quais são a sua força, de onde que você é bom, o que você sabe fazer legal, sabe, onde que você se considera diferente dos outros, isso é autoconsciência. E quais são sua fraqueza, onde que estão seu ponto fraco, o que você precisa superar ainda que você não superou, entendeu? A autoconsciência é extremamente importante porque com ela você consegue se posicionar diante do desafio que você tem pela frente. Se alguém chega e te fala assim, eu preciso que você me ajude com tal coisa, peraí. Eu posso ou não assumir aquilo. Por vezes a gente se aventura e aceita qualquer coisa, por quê? Por causa que a gente não tem ideia da nossa consciência, do que nós somos realmente capazes de ter e de entregar. E quando você não entrega o que realmente se espera, vai acontecer uma coisa muito dramática com você, que é a frustração de você não ter entregue aquilo. Então, o que é melhor? O que é melhor? Conviver com essa frustração da tua incapacidade de não ter entregue aquilo que você assumiu? Ou você, em um determinado momento, já fala, espera aí, não estou em condição de assumir isso por enquanto. Isso é autoconsciência. Entendeu?
ter a noção do que você realmente pode assumir para que você possa entregar resultado, né? Diz respeito a como você responde diante de todas as adversidades ou desafio. Meu, é muito forte isso. Como você responde diante dessas adversidades? A adversidade, ela é boa ou não é boa para você? Entendeu? Vou avançar mais nesse conceito. Saber responder às variáveis e encontrar a fórmula da plenitude. Autoconsciência é você, digamos assim, é você ter um controle no seu consciente de que aquilo que alguém fala de você não te aflige, não te afeta, entendeu? Se você chega de manhã, todos os dias de manhã, e você fala bom dia e as pessoas não te respondem, você pode ficar por vezes preocupado, putz, por que as pessoas não me responderam? A autoconsciência é criar, ter noção do quanto isso pode te afetar ou não. Não permita que esse tipo de coisa te afete. Por quê? Porque você fica uma grande parte do tempo focado em algo que não agrega. Entendeu? Então, em que medida isso me afeta ou não me afeta? Daí é que vem a força que você tem para você resistir a todas essas variáveis. A autoconsciência é a medida da força. Entender quem sou eu, entender quais são as crenças que são limitantes para que eu possa avançar, para que eu possa topar o desafio. Não? E, por vezes, a gente não avança. Mas por que às vezes a gente não avança? Sabe por quê? Porque a gente acredita muito no nosso taco. A gente ganhou o rótulo de competente. A gente acha que nós conseguimos entregar sempre tudo. Porque nós somos os reis da cocada preta. Eu, por exemplo, ganhei um título de doutor em 2013. Eu acho que isso é o máximo para mim. Se eu achasse que isso é o máximo para mim, eu não vou permitir, novos conhecimentos. Eu não vou permitir que, não tenho espaço para o novo, entendeu? Porque estou cheio, estou lotado, não cabe dentro de mim esse título, essa grande conquista, entendeu? Então, a identidade morta, por vezes, está relacionada ao quê? Aquilo que você conquistou e aquilo que te faz pensar que nada vai acontecer com você, entendeu? A identidade morta é assim, eu sou o cara mais velho dentro da empresa, entendeu? É o cara que sabe tudo dentro da empresa. O cara que não precisa se preocupar por nada porque é o cara que sabe tudo. Identidade morta pode ser também um rótulo que você ganhou. Alguém chamou você de feio, feia, gordo, gorda, burro, incapaz, entendeu? Algum tempo atrás, e isso ocasionou um transtorno de autoestima muito sério em você. Você não confia em você. Você não consegue perceber quais são as suas forças porque você carrega essa identidade morta que não te permite enxergar teu potencial, teu eu interior, entendeu? Então, tu tem que resolver tudo isso. Então, na autoconsciência, você resolve tudo isso. Relação de dependência com os outros, por vezes você se deixa influenciar pelos outros, por vezes você quer imitar um outro, eu quero ter aquilo que o cara tem, eu quero ser aquilo que o cara é. Entendeu? E você vive só em função daquilo, você só se compara, você só se compara, você só se compara. Você deixa de viver você perde a sua identidade e você passa a viver uma identidade que não cabe dentro de você. Aí, nesse caso, o que eu falo assim, seja você, você é você, o outro. Cada pessoa é singular. Então, a autoconsciência é assim, você entender que você é singular, você entender que você tem valores, você entender que você tem capacidades, que você, com isso, é você, entendeu? E é isso que te torna diferente dos outros. Isto é autoconsciência, entendeu? E assim, isso aí é outra coisa extremamente importante, que está muito ligado à autoconsciência, a falta de significado, de você enxergar o significado do que você faz, entendeu? E por vezes isso está muito relacionado à falta de propósito. Você está fazendo a coisa, mas você não sabe por quê. Você não sabe para quê. Você não sabe o resultado que isso te traz, entendeu? E pessoas sem propósito são pessoas amargas, são pessoas vazias, são pessoas isoladas, são pessoas que não sabem se relacionar, são pessoas que não acreditam que aquilo possa acontecer, são pessoas que num primeiro momento falam não a um novo desafio.
São as pessoas que ficam assim questionando os outros, entendeu? Jogando a culpa nos outros, entendeu? São pessoas que nunca estão satisfeitas com nada do que elas conquistaram. Dentro de um time, quando você tem uma pessoa com essa característica, o time não avança. Então você precisa ter um time com um propósito bem definido. O time tem que ter um propósito bem definido e cada indivíduo que faz parte desse time tem que ter um propósito. E os propósitos desses caras têm que convergir. Porque é assim que você avança. Entendeu? E a autoconsciência é entender que você não tem um propósito definido. E que você tem que correr atrás disso. Não é fácil definir um propósito. Não é fácil. Mas você consegue. Isso é autoconsciência. Saber o que você é e o que você não é. Saber o que você tem de mais. Saber o que falta em você. Entendeu? Como isso se relaciona no teu dia a dia, no teu comportamento com os outros, sim? Na tua autoestima, na tua autoconsciência. Né? O autocontrole, discernimento do que está sob nosso controle. O que eu controlo e o que eu não controlo. O que eu controlo e o que eu não controlo. Forças se tornam fraquezas quando submetidas ao extremo. Quando você não conhece quais são os seus limites de força, o que vai acontecer com você? Você vai trabalhar, vai dar o sangue, você supera o limite de força, o limite de esforço necessário para entregar aquilo. E quando você entrega aquilo, o cansaço que você tem, sabe, a desmotivação é muito grande. Tem muita gente que gasta muita energia em cima de uma meta que ela mesmo sabe que não vai conseguir. Então, o autocontrole é assim, qual o tamanho da força que eu tenho e qual é o meu limite? Até onde que eu consigo chegar? O meu controle. Controle das emoções, por exemplo. Se você é um líder, imagina você, se você não tiver controle emocional suficiente, em um momento em que você está discutindo algo muito importante, em um momento de tomada de decisão no seu time. Se você não tiver autocontrole, você não vai ter controle sobre os outros. Ou seja, é inteligência emocional aí bem à tona, entendeu? Se você sabe perfeitamente que no seu time tem um cara que tem um modo de pensar um tanto controverso deste outro cara, só que os dois são importantes no processo de tomada de decisão, não me combine uma reunião para decidir aquilo 5 horas da tarde, que todos estão cansados, que todos estão de saco cheio, que todos estão preocupados por ir embora, porque estão cansados depois de um dia. Não me faça uma reunião no final do dia, porque vai dar merda. Faça de manhãzinha, cria as condições, conversa com um, conversa com outro, faça no momento em que o espírito, o estado de espírito do time é favorável para uma discussão acirrada sobre qualquer coisa. Se você não tem controle sobre isso, você perde o time. Perde o time. No autocontrole são 4 grandes perguntas. Tenho influência e algum controle sobre a situação? Quais aspectos positivos dessa adversidade que eu posso aproveitar? Tenho influência sobre a situação? O que eu posso aproveitar dela? Quais desvantagens isso traz para meu negócio ou para meu desempenho? Qual poderia ser meu plano de ação para encarar isso? Então, baseado na adversidade, baseado no que ela tem de bom, baseado no que ela tem de ruim, como você vai se posicionar? Extremamente importante isso. O autocontrole está relacionado à nossa motivação e está relacionado ao nosso estado de espírito. O autocontrole é assim, relacionado à nossa motivação. Cara, é muito importante que você entenda o quanto a motivação é importante para isso. Se para você executar uma tarefa, você precisa de energia, você precisa de motivação, o autocontrole é o motivo para a ação. É o motivo para a ação. Você tem um motivo para a ação e você controla esse motivo. Você coloca toda a energia que você precisa. Você sabe medir a força que aquilo precisa para que aquilo aconteça.
E isso está muito ligado ao estado de espírito, entendeu? Se o seu estado de espírito é bom, ele é positivo, você tem controle sobre a situação e o negócio vai acontecer. Se o seu estado de espírito não for bom, ele for negativo, nada vai acontecer. Entendeu? No autocontrole, você tem que entender o seguinte, você tem que ter controle sobre o seu pensamento. E eu digo que pensamento é o quê? Pensamento é um conjunto de criaturas conectadas, entendeu? O seu pensamento é constituído por infinidade de criaturas conectadas, negativas, outra positiva. Se no universo dessas criaturas você tiver mais negativo do que positivo, esquece, nada vai sair do lugar. Você tem que trabalhar um mecanismo interno que te permita colocar criaturas positivas dentro do seu pensamento, o pensamento ligado na positividade. Isso é ter controle sobre o seu pensamento, isso é desenvolver maestria sobre o seu pensamento. E com isso você vai chegar longe. Se você não tiver controle sobre isso, meu amigo, desculpa, você não sai do lugar, você vai ficar atolado o tempo todo, até você não resolver isso. Isso é inteligência emocional, quanto eu posso me ver afetado por essas situações e o quanto eu tenho energia para superar qualquer obstáculo, entendeu? Mantendo o sorriso de orelha a orelha, sem perder a ternura. Entendeu? Isso é inteligência emocional, tá? Absorver energia, ter capacidade de resposta a todas essas adversidades, sem deixar que isso me afete. Isso é resiliência. Isso, sabe, a capacidade, isso se torna tenaz, entendeu? Da física aos materiais a gente vê isso. Material tenaz, material que absorve energia e não se deforma. Você é um material, né? Controlar nosso pensamento é a única forma de ter domínio sobre seu destino. Para você se libertar. Eu gosto da frase assim, libertar-se pressupõe o quê? Eu digo assim, corta a linha que segura a pipa. Você é uma pipa e você não consegue voar mais alto porque você está preso na linha. Cara, o que eu estou falando para você é que você corta a linha que segura a pipa e voa. Você está transformando em um pássaro. Voa alto, entende? Só que para você voar alto, você precisa descarregar um monte de lixo que não presta dentro da sua cabeça. Lixo emocional, principalmente. São todos esses pensamentos negativos, são todos esses gatilhos mentais que te falam assim, não, eu não vou conseguir. Imagina, não vou conseguir. Não, isso não é para mim, isso é para o outro. Não pense mais desse jeito. Entendeu? Sabe, é muito importante que você entenda. Isso não se resolve sozinho. Por vezes você precisa pedir ajuda. Peça ajuda. A forma de sair da alienação. A melhor coisa que tem para sair da alienação é ter alguém para te ajudar. Alguém te fala assim, está errando nisso, está errando naquilo, tenta isso, tenta aquilo. Entendeu? Procure um cara mais experiente que você, que já passou por um bocado, que já superou 300 coisas, entendeu? E que está pronto para te ajudar, que te conhece, que sabe teu potencial, entendeu? Essas pessoas, nesse momento, são fundamentais. Hein? Quando você faz isso, o que acontece com você? Quando você joga fora um monte de coisa que não presta, quando você rasga o cheque, você abre espaço. Abre espaço para um monte de coisas que são importantes neste momento. Abre espaço para você explorar seus talentos. Você tem um monte de talento escondido. Me lembre o que você gostava de fazer quando você era criança, quando você era mais jovem. Ah, eu gostava de tocar violão. Mas por que tu parou de tocar violão? Ah, porque não deu mais tempo. Ah, eu gostava de tocar piano, eu gostava de estudar piano, só que o meu pai falou que piano não era para mim, entendeu? Então eu não realizei meu sonho de tocar piano porque meu pai falava que não era para mim. Por que o teu pai falava que não era para mim? O meu pai queria que eu chutasse bola, professor. Ele achava que piano não era para meninos, era para menina. Você entendeu, professor? Isso é relação de dependência com os outros, que não te permite avançar, entendeu? Então resgata seu talento, resgata sua consciência, abre espaço para motivação. Motivação. Gente, eu vou falar isso para você, a motivação é fundamental. Se você acordar toda segunda-feira desmotivado, a sua semana vai ser uma desmotivação seguida da outra. E você vai chegar sexta-feira, um porre na sexta-feira. Entendeu?
abre espaço para cultivar relacionamento. Quando você chega motivado num lugar, você fala, bom dia, meu Deus do céu, as pessoas sentem na hora que você está bem. Não deseje bom dia, deseje excelente dia, fantástico dia. Por que temos que repetir sempre a mesma coisa? Porque o nosso cérebro, ele sempre está preparado para repetir, ele não está preparado para inovar. Inove no seu relacionamento. Fala assim, eu desejo a todos vocês um fantástico dia. Com certeza que a sua vida muda e que o ambiente de trabalho onde você vai estar trabalhando vai mudar também. Se você é um líder e você chegar com essa garra, com esse espírito, eu não tenho dúvida do resultado que você vai ter. Não tenho a menor dúvida disso. É claro que você cria espaço também para que mais você cria espaço? Para criar, para inovar, para empreender. E isso é extremamente importante. Extremamente, muito importante. Bom, eu estou quase que entrando já no finalzinho da palestra. Antes de começar a falar das características da liderança, eu vou falar assim, os novos tempos, eles exigem desconstruirmos. Desconstruirmos, nós desconstruir. Entendeu? Quais são as características que eu considero extremamente importantes para quem é líder neste momento de muita dificuldade, de tempo de incerteza? É algo que você precisa pensar. Você não precisa ter tudo isto que eu vou falar agora, mas você precisa pensar como isto pode fazer a diferença no seu dia a dia, com sua equipe que está longe de você, porque está em home office, para você assumir novos desafios, quanto isto pode ser importante para você. E se você puder desenvolver isto, eu recomendo fortemente. A única definição de líder é alguém que possui seguidores. Eu gosto muito dessa frase. Não? A primeira característica que eu considero extremamente importante para um líder neste momento é ele estar aberto à mudança. Ele não pode ficar preso, fechado, achar que nada vai acontecer com ele, com o time que ele coordena, com o time que ele lidera, com o time com a empresa que ele está. Ele tem que estar aberto à mudança. Se o mundo mudou, cara, como tu não vai mudar? Peraí, para aí, vamos ver de que jeito essas mudanças me atingem. Aberto à mudança. Esteja atento a tudo aquilo que muda e não se contente fazendo a mesma coisa. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você sobrevive, trabalha em coisas estratégicas, algo diferente. Redefina seu propósito. Tem empresa que eu digo assim, tem empresas que vão morrer para elas mesmas. Então, quando eu digo assim, empresas vão morrer para elas mesmas, porque são empresas que estão se repensando, se redesenhando, se redefinindo em um novo propósito, uma nova perspectiva, uma nova linha de negócio, que é o estratégico. Por enquanto, o negócio, a operação atual é a sobrevivência, elas estão se repensando, se redesenhando, novo propósito. O que te move? O que pode mover a tua equipe? Extremamente importante. Você precisa identificar uma missão grandiosa, uma causa grande, que faça sentido para todos vocês. Lembre-se que você precisa contagiar as pessoas. E você precisa acreditar. Tá? Então, identifica oportunidades nessa pandemia, meu Deus do céu, que tem um monte de oportunidades aí. Equipes de alta performance, elas são movidas por propósito. E o propósito ele está muito bem definido. Começando pelo líder, ele tem que ter um propósito. E os membros têm que ter propósito. E a convergência de propósito, a convergência de causa, o que torna um time bom, um time ótimo, um time de vanguarda, um time de alta performance. Segunda característica importante, inspiração. Você precisa ser um cara que inspira, meu. Se você é um corrupto, você não vai inspirar ninguém. Entendeu? Você precisa, essa característica é baseada na força do exemplo. Você precisa ser exemplo. Não adianta você falar para a pessoa que o modo de vida equilibrado é algo importante na vida dela se você é um cara desequilibrado, se você não dá valor a sua família, se você trabalha um monte e a sua família se esquece dela, entendeu? Se você não sabe equilibrar as coisas, não adianta você falar para as pessoas que elas façam alguma coisa que você não fez. Então, a minha sugestão é assim, a primeira grande coisa que você precisa entender que um líder inspirador é aquele que usa a força do exemplo. Ele testa o que ele vai solicitar, exigir, compartilhar, requisitar dos seus liderados. Aquilo que ele testou e ele conseguiu, os outros podem fazer também.
Então, não coloca fazer as pessoas coisas que você sabe que nem você consegue. Certo? É bastante complexo isso. Contagie e inspire as pessoas com aquilo que realmente você acredita. Aquilo que você não acredita, por favor, acredite primeiro e depois envolva os outros. Trabalha com entusiasmo, com energia, com espírito, com um sorriso orelha a orelha. Isso é autocontrole. Se você tem 300 problemas, cara, é assim, sorria. Sorria. É tão gostoso ter problemas. O duro é não ter problema. Humildade é outra característica extremamente importante. Tinha muita disposição para pedir ajuda. Quando você pede ajuda, você está mostrando a sua fraqueza. Você está falando que você não sabe fazer tudo, que você precisa das competências do seu time. Cria um time competitivo, um time com características diferenciadas, entendeu? Onde se valorizem as pessoas pelas suas competências. Entendeu? Então, a humildade vem ao encontro do que você... Cara, eu preciso que você me ajude. Só você consegue me ajudar. Eu não consigo fazer isso. Desculpa, não consigo. Não vou perder tempo tentando fazer porque não sei fazer isso. Faça você que você sabe fazer. E quando você erra, admita que você errou. Por vezes, você não admite o erro e as pessoas têm medo de falar que você errou. Cara, e quando esse clima acontece na organização, você perde a confiança. Então, quando um líder assume um erro, reconhece que errou, delega nos outros, entendeu? É simples. A simplicidade tem que ser uma característica desse líder. Cara, ele conquista, ele cativa, ele prende a confiança das pessoas. Então, aquele dado lá, aquele número que o cara está te falando, bate com a realidade porque ele não tem medo de errar. Ele não tem medo de esconder o que está acontecendo. Porque você não esconde dele nada tampouco. Você me entendeu isso? Extremamente importante isso. Uma outra grande característica é espiritualidade, o líder espiritualizado. Eu tenho uma frase aí que é minha, que eu falo assim, liderança espiritualizada é sobre solidariedade, respeito aos semelhantes, é sobre experiências humanas, entendeu? Eu não estou falando da religião aqui, nem espiritismo, nem coisa desse tipo. É você ser líder espiritual, é você ser um ser humano, entendeu? Não um chefe, não uma máquina, não um trator que passa por cima da pessoa. É uma atividade que vem da nossa alma, hein? E que considera o sentimento dos outros. É uma atitude, ela não pode ser forçada. Então, quando você vê um líder que meio que tenta forçar alguma coisa que não é dele, putz, isso não é um líder. Isso é um chefe. A liderança espiritualizada, o espírito de liderança espiritualizada é o que pode diferenciar um chefe de um líder, entendeu? Proporcione condições de bem-estar e de alegria para todas as pessoas que estão aí. Acredite no potencial de cada um deles. Conheça seu time, veja o que cada um tem de melhor, explora isso. Conforme a sua capacidade e o desafio. Se a pessoa tem capacidade de entregar, porque tem competência para entregar aquilo, é claro que ela vai te entregar um bom resultado. Agora, quando a pessoa não tem essa capacidade, ela vai te enrolar. Ela vai mascarar resultado. Então, conheça melhor seu time, explore ao máximo sua capacidade, estimule o autoconhecimento, procura estimular a autoconfiança. Autoconfiança. O que é autoconfiança? As pessoas acreditarem nela. Se você acredita em você, você vai conseguir isso das pessoas. Eu digo assim, como é que a gente pode praticar empatia se você não se conhece? É impossível você praticar empatia sem se autoconhecer. Então, a grande primeira coisa que você precisa é de autoconhecimento, ser confiante, saber o quanto você é perseverante. As pessoas vão ser perseverantes também porque elas veem em você uma imagem a ser imitada. Você é um espelho para elas, entendeu? Escolhe brilhar. Quando eu digo assim, escolhe brilhar, cara, eu estou falando para você que você vai ganhar essa batalha, que você tem condição de ser o grande vencedor dessa luta pela existência e entendeu? Que você vai passar por essa crise, vai dar muita risada depois disso e você vai ter um repertório de lições aprendidas incrível porque você confia que você tem essa capacidade de resolver esse problema. Então, inteligência emocional é isso, gente. Inteligência emocional é assim, é desenvolver um forte aparato de autoconfiança em você e nas pessoas que estão no seu time.
Estimule o espírito de solidariedade, é o conceito de liderança espiritualizada que eu falei anteriormente. Solidariedade, respeito, empatia. Cara, empatia não é simplesmente entrar no modelo automático, modo automático para se coloque no lugar do outro. Empatia não é simplesmente isso. Empatia é você viver o personagem do outro, cara. É você conhecer tão bem ele que você consegue incorporar, viver esse personagem por alguns instantes e ver o quanto ele é incapaz de entregar esse resultado que você está exigindo dele. E tem algo a ver com rapport que a gente vê na gestão de pessoa. Entendeu? Valorize as relações interpessoais. Putz, um time multicultural, diverso, entendeu? Onde as relações interpessoais elas são fundamentais para esse processo de troca de ideias, de criação, entendeu? Então, num processo de criação, de ideação, putz, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, quanto mais seguras elas estiverem desses vínculos que se estabelecem entre elas, meu, você vai longe com esse time, muito longe. Estimule constantemente o feedback, a cultura feedback. É muito importante a cultura feedback, mas não é simplesmente aquele formuláriozinho assim, tipo, vou responder 3, 4 perguntas do cara e depois alguém processa tudo aquilo e fala assim para ele. Não, cara, coloca feedback em 360 graus, reúne a galera, faz uma roda, entendeu? E cada um fala. Não se preocupe por constrangimento, porque não vai haver constrangimento se antes você criou esse clima de relacionamento interpessoal, de confiança entre vocês, entendeu? Mas é um feedback gostoso, onde você reforça os pontos fortes das pessoas, onde você reconhece o valor que ela tem, o quanto ela é importante, entendeu? E sutilmente fala assim, olha, eu sugiro que você melhore tal coisa, entendeu? Sua equipe jamais irá atingir o nível mais alto possível de resultados se os seus membros não exibirem cuidado e genuína preocupação um pelo outro. É assim, cara. Então, quando eu digo assim, feedback de 360 graus, esse genuíno cuidado e preocupação de um pelo outro é extremamente importante, é o que torna forte o feedback, entendeu? Então, cuide para que haja cuidado e genuína preocupação um pelo outro. Outra característica desse líder é inovador. Inovador. Líder inovador. Desenvolva a capacidade de se reinventar, ver o que você precisa fazer para se reinventar. Não vai morrer em campo de batalha. Encontre soluções diferentes, busque novos métodos, use novas ferramentas, estimule o processo criativo, construa, teste, erre, aperfeiçoe, prototipe as soluções, entendeu? Então, né, o líder desse tempo, ele tem que ser um líder inovador, liderança inovadora, entendeu? O cara que sempre está buscando coisas novas, entendeu? Melhoria de processo, fazendo incrementos para ter um bom resultado, entendeu? Sabe, identifica um problema e corre atrás da solução, gera resultado e está continuamente se reinventando, entendeu? Empresas vão morrer para si desde que elas tenham liderança inovadora, desde que esse líder enxergue na inovação algo estratégico de competitividade. Então, você quer ter competitividade e inovação. Empreendedor, é claro que tem que ter espírito empreendedor, porque quem diz que vai dar certo logo de cara? Ele vai pensar em várias estratégias, ele vai analisar as condições possíveis para que tudo isso que se planejou se execute e traga o resultado que precisa, entendeu? O líder é o cara que tem a visão do negócio, entendeu? Dos processos, entendeu? Das estratégias, dos planos de ações, entendeu? É o líder que não desiste, que é incansável rumo ao sucesso, que tem foco o tempo todo, que cria indicadores de desempenho. É o líder que está continuamente buscando resultados, superando qualquer dificuldade ao longo do caminho. Superar dificuldades ao longo do caminho é típico de um empreendedor. É isso, né? Aprecia o significado da dor. O empreendedor sabe o que é dor. O empreendedor sabe o que é dor. O empreendedor sabe, porque sofre, entendeu? Porque pivota o tempo todo aquilo que ele está se propondo, porque não está satisfeito com as coisas, entende?
quando você está verdadeiramente preparado para uma situação, ela vai acabar acontecendo. Então, não queira acelerar as coisas achando que vai acontecer. Não. Ela vai acontecer se você estiver preparado. Entendeu? Então, a inteligência emocional te ajuda a perceber o quanto ainda falta, o quanto você precisa focar mais no resultado, o quanto você tem que criar mecanismos de engajamento do seu time para que esse resultado de fato aconteça. E, por fim, a última característica que eu vejo assim muito importante nesse líder é a sua doação. Entendeu? Doador, um líder doador. Um líder que comemora suas conquistas, que comemora sua conquista com seu time, entendeu? Sabe, que comemora essa conquista como sendo a conquista de todos, entendeu? Não dele apenas, de todos. Hein? É o líder que compartilha suas experiências, suas emoções. Cara, a coisa mais linda que tem é ver um líder se emocionar diante de um resultado, entendeu? Putz, a coisa mais linda de ver é isso, entendeu? Dele ficar arrepiado, dele ficar com água nos olhos, entendeu? Dele ficar com a voz assim trêmula, de tanta emoção que não cabe dentro dele, entendeu? Isso é a coisa mais linda da vida, entendeu? E sinta o bem-estar da gratidão. Agradeça a todos pela sua construção, pelo seu resultado, entendeu? E valorize cada momento como se fosse o último. Não perca tempo com futilidades, sim. Viva a sua vida, não? Na sua essência, com muita intensidade, e seja muito feliz. Essa é a minha mensagem final, não?